Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júnior aqui mais uma vez e hoje nós vamos iniciar nossa aula sobre tipos de dados, sobre variáveis e esses conceitos muito importantes no nosso aprendizado de lógica, no nosso aprendizado de algoritmos e lógica de programação. Porque a gente sabe que nós temos alguns conceitos que são básicos, que são elementares para que a gente possa avançar e sem dúvida nenhuma esses conceitos de hoje são fundamentais para qualquer linguagem de programação. Então bora para a nossa tela para que a gente já possa iniciar o nosso trabalho a respeito dos dados, variáveis e outros comandos que eu vou apresentar para vocês aqui. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo com esse debate a respeito do fluxo de processamento de um sistema. E todo sistema, ou todo algoritmo, vamos falar assim, ele se organiza a partir desse mesmo fluxo, né? Entrada, processamento e saída. O que é a entrada? A entrada são aqueles dados que são fornecidos pelo usuário para que o nosso algoritmo possa fazer o seu processamento. São os dados que são fornecidos, por exemplo, na soma de dois números, os dados de entrada são aqueles dados que serão fornecidos pelo usuário. O processamento é a transformação que acontecerá nesses dados de entrada, né? Então, quais são os cálculos que eu vou providenciar, qual o trabalho que eu farei, né? Que o meu algoritmo vai ter que providenciar, qual que é esse processamento. Então, é aí que eu entro enquanto programador, né? Enquanto desenvolvedor de algoritmos, eu vou precisar, de uma maneira, elaborar os códigos e os comandos para que esse processamento aconteça, transformando esses dados de entrada na saída que é esperada, né? E aí, já que a gente falou em saída, o que é essa saída? É o resultado. É o resultado desse processamento. Um algoritmo que calcula a média de dois números, o resultado é a própria média calculada, né? Então, qual é essa saída? E normalmente, é importante dizer também aqui, que essa saída precisa ser informada para o usuário, né? Ela precisa ser informada. Então, se o usuário está executando um algoritmo que calcula a média, vamos ficar nesse exemplo, calcula a média de dois números, ele precisa ver o resultado dessa média, né? Essa é a saída esperada. Essa saída vai ser em tela, essa saída vai ser um relatório impresso, essa saída será, enfim, um som, enfim. Mas de alguma maneira ela tem que acontecer. O que o usuário esperava como resultado daquele processamento? Então, todo o algoritmo ele trabalha a partir dessas três etapas muito bem definidas e para as quais nós precisamos ter um olhar mais atento. Então é a entrada, os dados que são fornecidos, ou eu, enquanto programador, vou ter que pedir para o usuário digitar para mim, né? É lógico que são os dados que ele vai me fornecer. O processamento em si, isto é, a transformação que eu farei com esses dados de entrada para que eles se transformem na saída que é esperada, e a saída propriamente dita, que é quando eu vou mostrar o resultado para o meu usuário. Um exemplo muito clássico aqui, calculadora. Então eu tenho lá, 2 mais 3 é igual a 5, né? Então eu tenho uma soma de dois números. As minhas entradas são justamente esses dois números que foram digitados, o número 2 e o número 3, que eu gravei aqui nessas variáveis, primeiro número e segundo número. Depois, em seguida a gente vai ver o conceito de variável, para que elas servem, né? Então os meus dados de entrada são os dados que o usuário digitou para mim ali na calculadora, ele me forneceu esses dados, que serão somados em seguida. A soma em si é o nosso processamento, que é a transformação que eu farei com os dados de entrada para que eles se transformem na saída que é esperada. E essa saída é quando a nossa calculadorinha ali vai mostrar para a gente o resultado, o 5. Né? Então, o 5 é a saída que é esperada sendo mostrada para a gente na tela da calculadora. Então, eu tenho a entrada, o processamento e a saída, três etapas muito bem definidas, e em cada uma das etapas, eu, enquanto programador, eu vou precisar fazer algumas coisas especiais, né? Na entrada, eu vou precisar solicitar para o usuário esses dados e criar estrutura para que eles sejam armazenados. No processamento em si, eu vou fazer os cálculos, criar as fórmulas, né? Os comandos e as instruções necessárias para que essa transformação aconteça. E a saída é o momento em que eu mostro esse resultado que foi calculado na etapa de processamento. Então aqui fica bem claro tudo que a gente precisa para entender melhor esse universo dos algoritmos, dividindo ele em entrada, processamento e saída. Belezinha? Vamos para frente, galera. Para que a gente possa entender, nós temos essa menor partícula da informação, e a palavra não é melhor, eu sei, mas essa menor partícula do dado, né, ela se divide e ela vai ganhando significado à medida em que ela avança. Então vamos pensar aqui, menos 15 mil. O que é esse menos 15 mil? Eu não sei o que é, é um número negativo. Mas o que ele representa? Eu ainda não sei. Quando eu tenho uma partícula assim, nós dizemos que nós temos o dado. Então o dado é a menor partícula da informação. Menos 15 mil. Quando eu tenho um significado em torno disso, quando eu tenho um pouquinho mais de significado, aí sim a gente fala que nós não temos mais um dado, mas sim a informação. Então, saldo de menos 15 mil reais. O que é isso? Provavelmente uma conta bancária negativa. Provavelmente. Né? Saldo de menos 15 mil reais. E aí, quando eu tenho já mais informação agregada, mais conhecimento agregado,
eu digo que eu tenho uma informação e não mais apenas o dado, que pode ser algo genérico, pode ser qualquer coisa, né? Quando eu tenho uma informação de menos 15 mil reais, significa que a gente está endividado. Menos 15 mil reais na minha conta bancária, eu estou endividado, concordam? É a conclusão que eu cheguei a partir desta informação. A isso nós chamamos de conhecimento. E o que é a sabedoria? Sabedoria é sanar a dívida e não mais repeti-la. O que eu vou fazer com esse conhecimento, né? Que lição fica aprendida a partir desse conhecimento? Então, os tipos de dados se organizam a partir desse conjunto, desse arranjo. O nosso foco aqui nessa nossa disciplina está aqui, ó, né? No dado e na informação. Porque nós vamos trabalhar aqui em programação sempre com o dado bruto e tentando transformá-lo em informação para que o usuário siga essa caminhada. O nosso foco vai ser sempre, então, no dado e na informação. E esses dados, eles se classificam, galera, a partir de 4 tipos básicos. E aqui eu estou olhando do ponto de vista da lógica de programação, tá? São 4 tipos básicos. As linguagens de programação, elas têm variações desses 4 tipos básicos, mas está tudo em torno disso aqui, tá? Que é o tipo inteiro, real, string ou caractere, ele muda de nome, e o tipo lógico, tá? Então esses são os 4 tipos básicos com que esses dados todos aqui eles podem se organizar. Então essa montoeira de letras e números elas podem ser classificadas, organizadas de acordo com o seu comportamento em 4 tipos básicos. O tipo inteiro, o tipo de dado inteiro vai ser qualquer informação numérica que vai pertencer ao conjunto dos números inteiros relativos, que pode ser negativo, nulo ou positivo. Então, galera, de maneira simples, tá? É número sem vírgula. Sempre que não me interessa, né? Sempre que eu não estou interessado naquilo que tem aqui, ó, vamos pegar a setinha para mostrar para vocês. Sempre quando eu não estou interessado naquilo que está aqui no meio, tá vendo a seta ali? Então, quando eu não estou interessado naquilo que está aqui no meio ali, ó, tá? Significa que eu estou só trabalhando com os números inteiros, sejam eles positivos, nulos ou negativos. Isso é número inteiro. Então ele tem 15 anos, a escada possui 8 degraus, meu vizinho comprou 2 carros novos. Enfim, sempre que eu estou trabalhando, deixa eu pegar o laser aqui, ó, sempre que eu estou trabalhando com números inteiros, significa que eu estou trabalhando com essa informação que despreza as casas decimais, né? Tudo que acontece entre o 2 e o 3, que tem um monte de coisa aqui entre o 2 e o 3, mas não me interessa. Então, ele tem 15 anos, número inteiro. A escada possui 8 degraus, número inteiro. Meu vizinho comprou 2 carros novos, menos 15 mil. Menos 15 mil também é um número inteiro. E assim por diante, tá? Então, esse é o dado inteiro. Para gravar, número sem vírgula, né? Que aqui a gente fala coloquialmente, número sem vírgula. E o dado do tipo real? Aí o dado do tipo real nós temos interesse em tudo que acontece entre os números inteiros. Entre o 0 e o 1 tem um monte de coisa aqui, entre o 1 e o 2 tem mais um monte de coisa aqui, e agora eu passo a ter interesse nessas casas decimais. Então é toda e qualquer informação numérica que pertence ao conjunto dos números reais, seja ela negativa, nula ou positiva. E os números reais vão ser aqueles que podem possuir componentes decimais ou fracionários. Então, 1,5, 2,2, né? Ela tem 1,73 metros de altura. Meu saldo bancário é de R$ 215,20. No momento estou pesando 82,5 quilos. Vejam, eu tenho centavinhos aqui, né? Eu tenho essa parte fracionária. Para gravar, tipo real é o tipo que tem casas decimais, centavos. O nosso dinheiro, nossa moeda não é real, então o real não tem centavos. Então é tudo que tem casas decimais, parte fracionária. E uma dica já de começo: nós sempre vamos utilizar um ponto para separar as casas decimais na linguagem de programação, tá? Então é 1,73, muito embora na língua portuguesa as casas decimais sejam separadas com vírgula, mas no código nós não vamos utilizar a vírgula, certo? Então sempre o ponto para separar as nossas casas decimais. O nosso terceiro tipo é o tipo caractere, ou simplesmente o tipo string, como é muito conhecido. O que é o tipo caractere? Toda e qualquer informação composta de um conjunto de caracteres alfanuméricos. Então, numéricos, de 0 a 9, alfabéticos, A até Z, maiúsculo ou minúsculo, e caracteres especiais, enfim, tudo aquilo que tem no nosso teclado aqui. Eu estou olhando para o meu teclado, tudo aquilo que tem no meu teclado pode ser representado como um tipo caractere ou um tipo string, certo? Mas vejam, número pode ser caractere? Claro que pode. Letra pode ser caractere? Claro que pode. Só que o tratamento que eu vou dar aqui é sempre como texto, certo? Mesmo que eu coloque um número lá, o tratamento que eu vou dar é sempre texto. junior@tavolaredonda.com.br, Pedro 1980, sem espaço, enfim.
hashtag tábua redonda, tudo isso aqui são strings, são textos, né? Lembrando que, mesmo que eu coloque um número, mas quando eu disse que é um dado do tipo caractere, ele tem um comportamento de texto. E eu não vou poder fazer operação aritmética, por exemplo, num campo texto. Como é que eu divido Maria por 2? Como é que eu multiplico João por 3? Sabe? Abacaxi vezes 4. Não existe isso, né? Eu não consigo fazer operação aritmética com dados do tipo texto, do tipo caractere. Mas eu posso armazenar números lá sem nenhum problema. Um endereço, né? Rua das Couves 79. Então eu tenho aqui texto e número, tudo armazenado num dado do tipo caractere. Então, o dado string ou caractere são dados de texto, são textos que são armazenados nas nossas linguagens. E o tipo lógico é o dado mais econômico que a gente possa armazenar no computador. Vocês sabem que o computador trabalha com a linguagem binária, né? Que ela representa tudo que a gente percebe em programação através de dígitos binários, zeros e uns, né? Verdadeiros e falsos, enfim. Esse é o tipo binário, é o dado mais econômico, porque ele só vai usar um bit para armazenar esse tipo de informação. Ele vai representar coisas do tipo verdadeiro e falso, essas dualidades, né? Verdadeiro e falso, sim e não, né? Enfim, e o comando correto é o true or false. O comando da linguagem é true e false, que vai representar esse tipo de dado, né? Aqui eu botei sim e não, 0 e 1, para a gente entender essa dualidade. Então, true e false. A porta pode estar aberta ou fechada, a dualidade. A lâmpada pode estar acesa ou apagada. Então, esse tipo lógico, ou também conhecido como tipo booleano, ele vai representar dados que são duais, né? Eu tenho lá ligado e desligado, verdadeiro e falso, enfim. Ele pode usar para representar esse tipo de coisa. Que tem só dois estados. E aí por isso que ele é o mais econômico, porque para representar um dado como esse, eu vou usar só um bit, que é a menor partícula da informação no computador. Um bitzinho eu consigo resolver essa situação toda aqui. Então assim a gente já viu os nossos 4 tipos, né? Inteiro, real, caractere e o tipo lógico, que são os 4 tipos básicos. Galera, mas e as variáveis, né? Uma variável nada mais é do que um local na memória do computador, na memória principal do computador, que basicamente vai armazenar um conteúdo. Essa variável vai armazenar um conteúdo. Numa linguagem de alto nível, a gente vai poder dar um nome para essa variável, a gente vai poder atribuir um tipo de dado a essa variável. Então uma variável nada mais é do que um espaçozinho, né? Estou desenhando aqui um espaçozinho na memória do computador, então imaginemos que essa seja a memória do computador. Uma variável é quando eu pego essa memória do computador e separo um espaçozinho. Aí dou um nome para ela, né? Okay, nome, e atribuo um tipo. E depois o usuário vai conseguir colocar aqui dentro dados que ele vai digitar. Então a essa variável eu atribuo um nome e crio toda uma situação para que o usuário possa então digitar esses dados. Isso que é importante, para que a gente possa saber que a gente tem condição de reservar espaços no computador, na memória do computador, para armazenar os dados que a gente trabalha. Não existe dado voando em programação, né? A gente sempre vai precisar ter essa informação para armazenar na memória do computador. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Então, ainda falando sobre variáveis, como eu disse, né? O conteúdo dessas variáveis vai poder ser inteiro, real, caractere ou lógico. Como nós estudamos, os tipos de dados que nós acabamos de estudar. Se uma variável ela vai ser um espaço da memória do computador e ela vai ter um nome, né, eu vou também atribuir a ela um tipo de dado, seja ele inteiro, real, caractere ou lógico. Eu digo para o computador, olha, essa aqui é a variável, sei lá, endereço, e eu vou armazenar um dado do tipo caractere. Por que eu preciso fazer isso? Para ele reservar um espaço na memória do computador maior ou menor para caber o dado que o usuário vai digitar ali depois. Então, o conteúdo dessa variável vai mudar, ele pode mudar. Por isso o nome variável, né? A cada cadastro que eu fizer tem um endereço diferente e assim por diante. Então, imagine esse gaveteiro aqui, ó. Cada gaveta seria uma variável. Cada gavetinha dessa é uma variável. Então eu tenho lá gaveta 1, é o nome dela, gaveta 2 e gaveta 3. Na gaveta 1 só pode armazenar camisetas. Na gaveta 2 eu só posso armazenar meias. E na gaveta 3 eu só posso armazenar bermudas. Eu consigo colocar bermuda na gaveta 2? Não. Não, porque ela foi reservada só para meias. Eu consigo colocar camisetas na gaveta 3? Também não, porque ela foi reservada só para bermudas. Então, uma variável é esse espaço da memória do computador que eu vou dar um nome e eu vou dar um tipo de dado. Que tipo de coisa eu vou armazenar lá dentro, né? Então é basicamente isso. Nossa, fiz uma riscaçada aqui. Mas deu para entender, né, galera? Espaço na memória do computador que recebe um nome e um tipo de dado. Isto é, definindo o que eu vou poder colocar lá dentro. E os tipos de dados são os 4 que nós já vimos. Inteiro, real, caractere
ou então o nosso tipo lógico. Vamos lá. E as constantes? As constantes são conceitos utilizados em algumas linguagens de programação para determinar valores que não vão se alterar ao longo da execução do nosso programa. A maneira de declará-las é muito parecido com como a gente declara variáveis, cria variáveis. Mas a única diferença é que uma constante ela não se altera. Algumas linguagens trabalham com isso, outras não. Mas o conceito é importante e a gente precisa conhecer. Mas é basicamente o mesmo, tá? É um dado que eu não vou alterar ao longo do meu processamento. Aqui a gente tem o valor de π. Pi é sempre pi, né? 3.14159265 e assim por diante. O pi não se altera. Então, como ele não se altera, eu posso declarar como uma constante no meu sistema e utilizar sempre o nome daquela constante ao invés de ficar digitando essa montoeira de número. Eu vou usar sempre a palavra pi sempre que eu precisar do número de pi e não vou precisar ficar digitando aquela montoeira de número. Entendido? Vamos lá. E como que eu crio variáveis em uma linguagem? Como que nós chamamos de definição de variáveis, né? Como que eu vou criar uma variável? Basicamente, eu vou criar essas variáveis, sempre é uma sugestão, né? As linguagens permitem variações disso também, mas no início do meu código. Eu vou pensar nelas no início. Antes de sair programando, eu vou pensar, eu vou precisar de uma variável salário, uma variável nome, uma variável endereço, então eu vou lá criando. Variável salário é do tipo real, variável nome é do tipo caractere, variável, sei lá, idade é do tipo inteiro. Então eu vou pensar nisso tudo e vou criar essas variáveis antes, né? E o comando para que eu possa definir essa variável normalmente é o tipo de dado que eu vou utilizar, 2 pontos e o nome da variável. Então, real, 2 pontos, salário. Sei lá, inteiro, 2 pontos, idade, né? Caractere, 2 pontos, nome e assim por diante. Então eu vou definir lá no início, porque daí eu já consigo pensar melhor em tudo que eu vou precisar. E tem linguagens, a maioria das linguagens permitem que nós criemos variáveis a qualquer momento, com uma condição, desde que ela seja criada antes de ser utilizada, lógico, né? Porque a criação dessa variável nada mais é do que essa reserva desse espaço na memória do computador, essa atribuição de nome e assim sucessivamente, certo? Então basicamente isso é a maneira, essa é a forma que nós usamos para criar variáveis. E se eu quiser batizar essas variáveis, dar nomes para elas, né? Também, essas regras são regras bastante genéricas, tá? Bastante gerais, que do ponto de vista da lógica fazem muito sentido, mas as linguagens podem flexibilizar essas regras. Mas basicamente, se a gente entender que o primeiro caractere de uma variável será sempre uma letra ou então um underline. Então, o começo dela tem que ser sempre uma letra ou um underline. Depois, se tiver mais de um caractere, aí sim eu vou poder usar ou outra letra ou um número qualquer, certo? Então, letra ou underline, e se tiver mais, aí sim eu posso usar mais letras ou números, tá? Eu nunca começo com números, é isso que essas regras querem dizer. O nome da variável, ela tem que ser escrita com maiúsculas ou minúsculas, porque a maioria das linguagens vão diferenciar. Ela vai diferenciar a gente chama isso de case sensitive, né? Sensível ao contexto, sensível ao caso. As linguagens diferenciam maiúsculas e minúsculas. Por convenção, nós criamos sempre variáveis com nomes em minúsculo para evitar confusão. É uma convenção que na programação nós utilizamos, tá? Porque as linguagens, em geral, elas diferenciam. Então, uma variável escrita com letra maiúscula é diferente, esse nome não é igual, é diferente de uma variável escrita com letras minúsculas. Isso causa uma confusão danada. Então, por convenção, nós usamos sempre letras minúsculas para criar nomes de variável, né? E eu não posso usar nenhuma palavra reservada da linguagem como nome de variável. O que é uma palavra reservada? É um comando. Um comando qualquer dessa linguagem, ele não pode ser utilizado. Então o que eu posso? Posso média, posso underline out? Posso. Começou com underline, tá aqui, tá permitido? Posso. A2, eu posso? Começou com letra, beleza. A palavra peso e maiúscula? Posso. Mas lembra que vai diferenciar, né? Depois se eu for me referenciar essa variável com peso minúsculo, ele não vai entender. O que eu não posso? 2W? Não posso porque começa com algarismo. Média asterisco aluno? Não posso, porque aqui eu tenho um caractere especial que não é permitido. Peso do aluno não posso, porque tem espaços, né? E a palavra false não posso, porque é uma palavra reservada da nossa linguagem. Entendido? Regras básicas. Notem que cada linguagem tem exigências diferentes. Pode ter variações disso aqui. Mas isso é o básico. Sabendo isso aqui, trabalhando com essas regras, vai se dar bem em todas as linguagens. Seguindo aqui, então, vamos lá. Atribuição. Isso é um outro comando bastante interessante, bastante importante, é uma tarefa bastante importante em todas as linguagens de programação. A atribuição é o fato de eu colocar um valor, um dado, dentro de uma variável. Então imagine que essa caixa seja uma variável, né? Ela tem um nome, então essa é a variável que se chama nome. E dentro dela eu vou colocar o nome Júnior. A esse ato de atribuir, de colocar um dado dentro de uma variável,
nós chamamos de atribuição, né? E as linguagens trabalham com a atribuição de várias formas diferentes, mas basicamente, como que eu atribuo um dado a uma variável? Como que eu armazeno uma informação, um dado dentro de uma variável, né? Aqui eu estou na frente, mas vocês estão vendo ali, ó, nome da variável, aqui. Nome da variável, isso, nome da variável. Então, como é que funciona? Eu tenho, o comando é o identificador, tá ele aqui, o igual, que é o símbolo de atribuição, mais a expressão que será atribuída. Normalmente, esse identificador é uma variável. Então, salário recebe R$1.500. Né? Então, eu vou ter aqui o identificador, o comando de atribuição e a expressão que será atribuída, que pode ser inclusive uma fórmula, que pode ser, ou mesmo um número direto, uma palavra, enfim, um texto, a depender do dado, né? A depender do tipo de variável que eu tenho. Então, basicamente, é assim que nós fazemos a atribuição. O nome da variável, o símbolo de igual, que é o símbolo de atribuição, e a expressão que será atribuída, o valor, a conta, a soma, a fórmula, enfim, não importa, tá? É dessa forma que nós fazemos isso. Então vamos trabalhar aqui com um pouquinho mais de atribuição. Vamos lá. Aqui, nome recebe júnior. Olha o igual aqui. Então o que é isso? É a palavra júnior sendo armazenada na variável nome. Idade recebe 36. 36 atribuído na variável idade. Altura recebe 179.5. Então 179.5 dentro da variável altura. Servidor é igual a true, verdadeiro. Então, true sendo armazenado na variável servidor. Aqui 4 exemplos de atribuições. E agora nós vamos analisar o tipo de dado de cada uma delas, né? Nome recebe júnior. Isso aqui, claramente, é uma variável caractere. 179.5 sendo atribuída à variável altura. A variável altura é do tipo real, número com vírgula. 36 sendo atribuído à variável idade. Isso aqui é inteiro, né? 36 não é um número com vírgula, número inteiro. True sendo atribuído à variável servidor. Isso é um tipo booleano, né? Ou tipo lógico. E assim por diante. Então, isso é atribuição, galera. É quando eu coloco um valor, quando eu atribuo um dado dentro de uma variável da memória do computador. Né? E nós utilizamos, então, o símbolo de igualdade para fazer isso, né? Para atribuir um dado nessa variável. Os operadores aritméticos, tá? Operador aritmético são aqueles operadores matemáticos básicos que a gente precisa entender. Eu acho que a maioria de vocês já vai conhecê-los, mas enfim. Como que eu faço a soma? A soma eu faço com símbolo de mais. Como que eu faço a subtração? Símbolo de menos. Como que eu faço a multiplicação? É o asterisco. Não tem esse vezes aqui. Não existe isso aqui, tá? É o asterisco. Então, B vezes D, 3 vezes 2. A divisão é essa barrinha aqui, né? A barra de data. A exponenciação, asterisco, asterisco, tá? É dessa forma aqui que eu faço lá, x ao quadrado, a elevado ao quadrado, nesse exemplo aqui, a ao quadrado, é a asterisco, asterisco 2. Então, esse é o exemplo dos operadores aritméticos que nós utilizamos. E os relacionais? Relacional é aqueles que fazem comparações, tá? Então, vamos lá. Igual, a igualdade é igual, igual. Então, x é igual a 1, a diferença é exclamação igual. Então, A é diferente de B. Maior é o maior que nós já conhecemos, o menor nós já conhecemos. Maior ou igual é como nós falamos, maior ou igual. Tá ele aqui, ó, maior ou igual. Não existe esse símbolo em programação. Menor ou igual, mesma coisa, esse símbolo não existe, menor ou igual. O que eu tenho é como eu falo, o símbolo de menor e o símbolo de igual. Aí cada um vai usar, né? Aqui a gente tem a forma de, enfim, de gravar aqui com o braço, enfim, cada um vai achar a maneira mais correta de gravar. Mas basicamente esses são os operadores relacionais que fazem comparações. E a resposta deles no processamento é sempre verdadeiro ou falso. X é igual a 1, ele vai responder verdadeiro ou falso. E aí eu vou tratar essa resposta que ele me deu ali. Beleza, galera? E os operadores lógicos, né? A gente tem aqui os operadores lógicos, que é o operador de não, de e de ou. O não é uma negação, ele altera o valor do resultado. Se é um verdadeiro, ele torna falso. Se é falso, ele torna verdadeiro. O e é uma conjunção, é o and, né? O e, somente as duas coisas sendo verdadeiras para que tenha um resultado verdadeiro. E o ou é uma disjunção, ou o comando or. Por exemplo, se for sexta-feira e eu tiver dinheiro, eu vou para o bar beber. Se for sexta-feira e eu tiver dinheiro, vou para o bar beber. Então, é preciso que seja sexta-feira e eu também preciso ter dinheiro. Eu vou conseguir ir para o bar beber se for só sexta e eu não tiver dinheiro? Não. Então, as duas coisas precisam ser verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. Agora, mas se for segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, eu tenho que trabalhar. Isto é, somente uma sendo verdadeira, o resultado já é verdadeiro. É segunda-feira? É, então eu já tenho que trabalhar. É terça? É, tenho que trabalhar.
Não importa se a outra circunstância não foi verdadeira. Uma delas sendo verdadeira, a resposta já é verdadeira. Tu vais beber, só que não, Zé. Né? O só que não aqui, né, dando essa ideia, dessa ênfase, enfim, essa figura de linguagem aqui que nós utilizamos para inverter a situação, né? Que é o caso do nosso não. Se a resposta for verdadeira e eu colocar um não na frente, ele alterna para falsa. E assim por diante. Então, mais para a gente entender que os operadores lógicos eles trabalham também dessa forma aqui. Aqui tem uma tabela verdade para que a gente possa entender a combinação. Vejam só. Verdadeiro e verdadeiro. A resposta é verdadeiro. Porque no e eu preciso dos dois lados sendo verdadeiros para que eu tenha uma resposta verdadeira. Verdadeiro e falso. Opa, tem um falso aqui. É o e, o resultado já vai ser falso. Certo? Falso e verdadeiro. Eu tenho um falso aqui, então a resposta será falsa. Falso é falso, beleza, tem os dois falsos, a resposta é falsa. No ou, tendo um lado verdadeiro, a resposta é verdadeira. Então, verdadeiro ou verdadeiro, a resposta é verdadeiro. Verdadeiro ou falso, pô, tem um verdadeiro aqui, a resposta será verdadeiro. Falso ou verdadeiro, tem um verdadeiro, a resposta será verdadeira. Falso ou falso, aí, bom, não tem nenhum verdadeiro, não tem como dar verdadeiro, né? É falso. Não verdadeiro, é falso. Não falso, é verdadeiro. Então, mais pra gente entender. Mas lembrem-se, né, nas linguagens, eu não uso a palavra verdadeiro, não uso V. Eu uso true, false, and, or e not. Né? True, false, and, or e not. Beleza, galera? Só para a gente entender qual é o comportamento dos operadores lógico-relacionais aqui para a gente poder entender como que eles se relacionam e qual é o resultado que eles apresentam para a gente também. Vamos para frente. Tem uma outra coisa que vem lá da matemática que a gente precisa entender ou relembrar, né, nesse nosso caso aqui. Que é esse fenômeno, esse conceito chamado de precedência de operadores. O que é a precedência de operadores? A precedência de operadores é quando eu executo, né, e quem eu executo primeiro. Então, quem eu executo primeiro? Vejam aqui. Parênteses e funções, sempre vou executar primeiro. Depois, potência e resto da divisão. Depois, multiplicação e divisão, né? Nossa, divisão e multiplicação. Depois, a adição e subtração. E só depois os operadores relacionais. Eu não tenho culpa disso. Xinguem as pessoas certas, xinguem o professor de matemática. Eu só estou relembrando o conceito de matemática, tá? Então, o que a gente faz primeiro aqui? O que nós fazemos primeiro? O parênteses e funções, depois potência e resto, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. E só depois os operadores relacionais de maior, menor e assim por diante. Sabendo disso, eu vou montar fórmulas corretas para que as coisas aconteçam de uma melhor maneira. Vamos ver um exemplo aqui. Imaginem essa expressão. 5 mais A vezes 2 menos B mais C, vezes D dividido por E mais 5. Considere que nessas variáveis eu tenho esses valores. Na variável A eu tenho o valor 1, na B eu tenho 2, na C eu tenho 3, na D eu tenho 4 e na E eu tenho 2. A precedência é como nós vimos, né? Parênteses, a potência, depois divisão e multiplicação, soma e subtração e os operadores relacionais. Pensando nisso aqui, quem que eu resolvo primeiro? Vamos lá, vamos substituir. Mantive tudo, 5 mais A, troquei aqui, ó, certo? Porque eu vou ter que resolver primeiro os parênteses, está aqui, ó. Primeiro eu resolvo parênteses. Então eu vou no parênteses mais interno para resolver ele primeiro. Dentro do parênteses mais interno, eu tenho uma divisão e uma soma. Quem que eu resolvo primeiro? Pela precedência está aqui. Eu resolvo a divisão. Então, eu vou resolver essa divisão aqui e substituir. Quanto é que eu tenho em D? Em D eu tenho 4. Então, botei aqui 4. Quanto é que eu tenho em E? Eu tenho 2. Então, fica 4 dividido por 2. Vamos lá. 4 dividido por 2 dá 2 mais 5, deu 7. Está aqui o nosso 7. Tenho parênteses ainda? Porque é o primeiro na precedência? Tenho. Tem esse parênteses aqui, vamos resolver. Dentro do parênteses eu tenho uma subtração, uma soma e uma multiplicação. Pela precedência eu resolvo primeiro a multiplicação. Então vamos lá. Quanto é que eu tenho em C? Em C eu tenho 3, tá? Ele aqui, ó. Tenho 3. 3 vezes 7, 21. Tá resolvido. Ainda tenho parênteses? Tenho. Agora, dentro desse parênteses eu tenho a subtração e a soma. Não faz diferença, eu resolvo o que aparecer primeiro. Então vamos lá. 2 menos B, B eu tenho 2, está aqui, né? Então vou substituir. 2 menos 2 mais 21. 2 menos 2 é 0, mais 21 é 21. Tenho parênteses ainda? Tenho, né? Mas enfim, não faz muita diferença porque só tenho ele. Então vamos lá. 5 mais A vezes 21. Eu tenho uma soma e uma multiplicação. Quem eu resolvo primeiro? A multiplicação. Então no A eu tenho 1, né? Tá ele aqui, ó. Vou substituir. 5 mais 1 vezes 21. 1 vezes 21 é 21. 5 mais 21, a resposta é 26.
Entendido, galera? Então, essa aqui é a precedência de operadores que nós não podemos esquecer. Porque a solução de todo a nossa expressão aritmética aqui, toda a nossa função, ela vai se dar a partir dessa lógica da precedência de operadores. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, que aí a gente já começa a trazer esses princípios iniciais da programação. Nós já começamos a trabalhar com aquilo que é mais importante do ponto de vista da lógica aplicada à programação, e é um conteúdo fundamental, básico, para que a gente possa iniciar o nosso trabalho de desenvolvimento sem maiores dificuldades. Então aprendemos hoje o conceito de variável, que é fundamental, os 4 tipos de dados básicos, e depois nós vamos ver que cada linguagem trabalha com variações desses tipos, e aprendemos as questões lógicas, matemáticas, e aí, claro, finalizando aqui com a precedência de operadores, que é um conceito importantíssimo para que a gente possa montar equações corretas, né? Como nós vimos lá atrás, eu dizia para vocês que programar um computador é dar as ordens corretas, né? Criar as instruções corretas, é o uso da lógica para isso. Mas como que eu vou dar a instrução correta se eu não conheço essa lógica matemática por trás de tudo isso, beleza? Então, relembrando todos esses conceitos para que a gente possa então trabalhar de maneira correta. Um grande abraço para vocês, te espero na próxima aula e espero que a gente continue avançando juntos. Um abraço!